Castelo forte é nosso Deus. Meus irmãos, abrimos a palavra de Deus em Efésios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 16. Efésios, epístola de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4, do verso 7 até o verso 16. Nós faremos a exposição desse texto da palavra do Senhor nessa noite. E a palavra de Deus diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, ofereça o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, a epístola de Paulo aos Efésios, ela é escrita dentro de um contexto em que ele precisa corrigir algumas coisas na igreja. Obviamente, a igreja de Éfeso, de todas as epístolas do Novo Testamento, todas as igrejas do Novo Testamento, era uma igreja que ele tinha um certo cuidado, ele tinha uma certa afeição especial. E nós podemos dizer isso tanto por causa da leitura lá do livro de Atos, como nós sabemos disso também pelo modo como ele aborda os assuntos, ele trata dos problemas da igreja. Se você então quiser entender bem a igreja de Éfeso, você precisa então ler da perspectiva igreja a epístola. E se você quiser entender a partir do pastor, você lê Timóteo. Então é possível, é a única epístola do Novo Testamento que você consegue fazer isso. Você vê o mesmo autor, inspirado por Deus, obviamente, escrevendo a igreja, e aí você vê como que Deus direciona, como que Deus pastoreia a sua igreja através de uma epístola, e como que Deus pastoreia o pastor desta igreja através de duas epístolas. E aí nós vemos a abordagem de problemas, de conflitos. Obviamente, os problemas dentro da igreja de Éfeso ficam mais claras quando você lê Timóteo. E aí você descobre que haviam homens perversos ali dentro, pessoas conduzindo-os ao erro, tanto que ele diz que a Timóteo que ele não deveria se temer aquelas pessoas, nem se desanimar, porque haviam membros dentro da igreja dando ouvidos, sentindo como que coceira no ouvidos diante da palavra e procurando mestres segundo a cobiça do coração. Mas o fato é que nós descobrimos que era uma igreja que aprendeu a ser zelosa da doutrina, a ser zelosa nas boas obras, a identificar os falsos apóstolos e a manter uma postura de ser o bastião da ortodoxia cristã no primeiro século. E vemos isso no elogio que Deus faz, que Cristo faz à igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2, porque das 7 igrejas é a primeira a ser mencionada. Todavia, no final do primeiro século, essa igreja havia perdido o seu primeiro amor, apesar de ser zelosas em boas obras, apesar de ser zelosa na ortodoxia, apesar de rejeitar a falsa liderança, os lobos e os falsos pastores, os falsos mestres. Mas ela havia perdido o seu primeiro amor no final do primeiro século. Mas aqui, nós vemos que ainda era uma igreja saudável, era uma igreja firme, era uma igreja que estava vivendo. Quando nós vemos, por exemplo, Paulo lá em Atos capítulo 20, conversando com os presbíteros na cidade de Mileto, porque ele não pôde retornar à cidade de Éfeso por ter se tornado persona não grata,
por ser proibido e correr risco de vida caso retornasse à cidade, nós vemos ele falando da necessidade daqueles presbíteros, daqueles homens zelarem, de viverem todo o evangelho, todo o desígnio de Deus que eles haviam recebido, de instruírem outros homens, de estarem zelando do pastoreio da igreja, cuidando do rebanho, e ao mesmo tempo tendo discernimento, porque do meio deles levantariam lobos, levantariam homens para destruir a igreja e seduzir aqueles desavisados e incautos dentro da igreja. Bom, mas quando nós lemos aqui o texto do capítulo 4, verso 7 ao verso 16, nós vemos o apóstolo Paulo, depois de desenvolver todo um raciocínio inspirado pelo Espírito de Deus, falando da igreja. O capítulo 1, ele diz de forma bem resumida que esta igreja, ela havia sido projetada, designada, escolhida antes da fundação do mundo, que ele havia então preparado um povo de propriedade exclusivamente para Cristo, em Cristo, por meio de Cristo, para a glória de Cristo. E esse povo então foi chamado pelo Evangelho, verso 11 e 12, e foi selado pelo Espírito Santo, verso 13 e 14. Esse povo agora, ele também é conduzido pelo conhecimento do Evangelho, pela iluminação do Espírito Santo, conforme ele diz no capítulo 1, verso 18. Ele diz, nós devemos orar inclusive para que Ele nos ilumine os olhos do coração, para que possamos ver a grandeza do poder de Deus e ver a nossa posição nele. E aí sim, que nós estamos com Cristo nas regiões celestiais, nós estamos com Cristo assentados, Ele que está à destra de Deus Pai, e Ele coloca todas as coisas debaixo do seu poder. O poder da igreja, a saúde da igreja, a autoridade da igreja reside em Cristo, em quem nele, por meio dele, para ele somos escolhidos e salvos. E aí sim, em Cristo Jesus, nós sabemos que Ele, como cabeça, como Senhor de tudo que existe, colocou a sua igreja, e debaixo dos pés da sua igreja, tudo que existe. E aí, antes que nós possamos dizer assim, então nós somos, como diz o nós somos a potência, né? Nós somos a melhor coisa que existe, e o nosso coração tenda à arrogância, e possamos então cair na falsa ilusão que somos melhores do que os outros. Ele nos lembra no capítulo 2, verso 1, porque vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, como também todos os demais. E isso nos traz a humilhação, porque a doutrina da depravação total nos lembra que somos pessoas indignas, que tudo que Deus nos dá não há nenhum mérito da nossa parte, não há nenhuma virtude em nós, não há nada que possamos fazer para merecer, ou para cooperar, ou nos preparar para receber o que Deus dá, mas é absoluta graça, por causa da rica misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Aí sim, no capítulo 2, a partir do verso 11, ele vai falar, do capítulo 2, verso 11, até o capítulo 4, verso 6, ele fala então, que este povo, eleito antes da fundação do mundo, salvo pelo Evangelho, iluminados os olhos do coração pela graça, e que habitam em Cristo, e com Cristo nas regiões celestiais, e que foram salvos somente pela graça para as boas obras, judeus cristãos e gentios cristãos, ambos os grupos alcançados pelo amor de Deus, não tem mais divisão, não são mais dois povos, mas uma única igreja, um único povo. Existe uma unidade espiritual em que Cristo é o cabeça. E ele então, no capítulo 2, verso 11, até o capítulo 4, verso 6, ele fala desta unidade. E é por isso que do capítulo 4, verso 1 ao verso 6, ele conclui esse argumento da identidade, da unidade, da comunhão espiritual que nós usufruímos em Cristo Jesus, sendo judeus ou sendo gentios, e fazendo parte de um único corpo, tendo um único cabeça, Cristo nosso Senhor Jesus. E é por isso então que ele diz que nós devemos andar de modo digno da vocação a que nós somos chamados. Bom, como que nós vamos andar? E a ideia de andar aqui não é só trocar um passo após o outro, a ideia de andar na Bíblia é estilo de vida, como que nós vamos conduzir a nossa vida
como que nós vamos andar diante de Deus, proceder diante de Deus. E aqui, de modo digno da vocação, não significa que merecedores da vocação. Você tem um problema sério no português, né? A palavra no grego, a palavra digno no grego não tem a mesma conotação do que a tradução em português da palavra digno. A palavra digno no português vem do latim, e no latim de fato significa merecedor. E aí a gente tem uma complicação, né? Nós somos dignos, então eu sou digno do chamado, eu tenho que ser digno. Não, a ideia não é essa. A palavra digno aqui, literalmente no texto original, significa estar andando de conformidade com aquilo que você é, ou que você deveria ser. Então deveria ser daquilo que fomos chamados. Então dignidade, a palavra aqui é a mesma palavra, é o mesmo advérbio, que eu creio que o pastor vai fazer a leitura depois de 1 Coríntios 11, e o verso 27 lá de 1 Coríntios 11 diz assim, que nós não podemos participar da ceia de forma indigna. E às vezes a gente fala assim, bom, então eu para participar da ceia eu tenho que merecer participar da ceia. Peraí, mas a gente tem que lembrar que lá no capítulo 2, do verso 1 até o verso 10 de Efésios, fala que nós somos salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a ideia de dignidade ou de indignidade não é a ideia de mérito, mas a ideia de estarmos conformes, modelados, estarmos ajustados. Essa é a ideia. Então quando nós somos, para que possamos andar de um modo digno, para que possamos andar então conforme, de acordo, modelados com o chamado. Também quando participamos, nós não devemos participar da ceia de forma indigna, ou seja, vivendo a ideia não é de imoralidade mesmo. Por quê? Porque a conformidade é a santidade de Cristo. Esse é o ponto. É a santidade de Cristo na comunhão do corpo. Isso é a dignidade a que somos chamados a viver, para então podermos participar da ceia. Vamos falar isso aqui, irmãos. Então, participar de modo digno não significa participar merecendo a ceia, mas participar de acordo com a santidade de Deus em Cristo Jesus e a comunhão do povo, porque nós somos chamados em Cristo, nós somos chamados para sermos conforme Cristo, a santidade, as virtudes, e vivermos então os méritos dele. Nós vamos ver isso daqui a pouco aqui no texto, do verso 7 ao verso 6, para que na comunhão do corpo possamos celebrar e testemunhar que em Cristo nós somos um. Isso é a dignidade da ceia a que somos chamados. É essa dignidade que nós somos chamados a viver em Cristo Jesus, na vocação pela graça. É por isso que agora no verso 7, aí do verso 7 até o verso 10, nós encontramos então a primeira ideia que nós temos aqui, ainda Paulo falando a respeito desta igreja saudável. Essa igreja saudável, então, em primeiro lugar, do verso 7 ao verso 10, expondo o texto, a porção escolhida para a pregação dessa noite, é que uma igreja saudável, ela recebe todos os recursos, ou os recursos necessários para a sua saúde, ou o seu crescimento saudável, a sua vivência saudável. E quando nós olhamos o que ele recebe, quais são os recursos? Então é só você observar. Você tem aqui dois recursos: a revelação da palavra, que é o próprio Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que Paulo está se referindo aqui quando ele diz que a cada um de nós foi dada a proporção do dom de Cristo. A cada um de nós foi dado conhecer a Cristo. A cada um de nós foi dado conhecer e experimentar a revelação de Cristo. Aqueles a quem o Pai quis revelar, Mateus 11, 27. Aqueles a quem Cristo quis revelar o Pai. Então nós podemos conhecer a Cristo e conhecer a graça de Deus somente por meio de Cristo. É por isso que ele lá em João 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que ele diz aqui, a graça foi dada a conhecer.
foi concedida a nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E aqui nós vamos observar que existe uma relação passiva e ativa. Primeiro, porque às vezes a gente diz assim, eu me converti ou eu fui convertido. Aí a gente, não, você não converteu, porque a conversão é um ato passivo. Não, a Bíblia trabalha com essas duas vias, né? Observe bem, Atos 3,19 diz o quê? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados. Mas a Bíblia muitas e muitas vezes diz que nós somos convertidos pela graça, tá? Mas nós devemos lembrar que conversão é a junção de fé e arrependimento. Então observe bem, no sentido em que nós recebemos a iluminação para entendermos a palavra, a abertura do nosso coração, dos nossos olhos, a compreensão da verdade espiritual, em que o Espírito então pegando a palavra dele e aplicando ao nosso coração, produzindo verdadeiro arrependimento, tristeza pelo pecado, nojo pelo pecado, vergonha pelo nosso pecado, e nós passamos então a desprezar aquilo que nós outrora, seduzidos por ele, vencidos por ele, atraídos por ele, enganados por ele, agora nós passamos a ter nojo do nosso pecado. Mas em vez de cairmos agora no desespero do nosso pecado e da condenação merecida dele, Cristo é apresentado a nós no Evangelho e é nos dada a iluminação também necessária para que possamos olhar para ele e olhar nele o perdão prometido, uma esperança que pode ser recebida, e ele então nos chama para que, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É por isso que ele diz: vinde a mim os cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então sim, de fato é nos dado, mas detalhe, nós somos alcançados e somos ordenados a nos submetermos a ele. Nós somos ordenados a crer nele, embora a fé é dada-nos passivamente. É ordenado-nos a nos arrepender dos nossos pecados e a confiar nele. Então sim, é um ato em que nós somos ordenados a converter, mas é apenas aquilo que Paulo fala em Filipenses 2,13: ele quem realiza em vós tanto querer, ele quem efetua em vós, tanto querer como o realizar. Mas observe bem, irmãos, é essa proporção do dom de Cristo que nós recebemos. Mas não é algo que apenas nós recebemos, porque ele agora cita aqui, curiosamente, Salmo 68, verso 18. E sempre é bom, sempre é prudente nós entendermos a citação que o autor do Novo Testamento faz, lembrando que é o Espírito Santo agindo na mente dele por inspiração, tratando a Escritura com a Escritura. Então é bom entendermos o link, entendermos qual é a conexão do raciocínio. Ele diz: nós recebemos a proporção de Cristo, ou seja, a salvação, o dom de Cristo, que é a salvação. Mas o dom, a salvação que nós recebemos de Cristo, também faz-nos dom para Cristo. Curioso isso aqui, né? E aí, aquilo que os teólogos, os nossos pais lá da teologia reformada, século XVI, século XVII, chamaram de pacto da redenção. O que é o pacto da redenção? É aquele pacto em que lá na eternidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estabeleceram aliança no conselho eterno, em que o Pai ele exige do Filho a obediência perfeita. Ele exige do Filho a encarnação. Ele então promete ao Filho uma herança, um povo de propriedade exclusivamente sua. Povo este, aquele, lá em João 17 ele diz: Pai, aqueles que tu me deste, aquele que o Senhor me prometeu. E aí sim ele veio para os que eram seus. Sim, e aí observe bem, aqueles que ele recebeu, aqueles que foi prometido no pacto de redenção, agora são alcançados no pacto da graça. Porque o pacto da redenção é uma aliança intratrinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o pacto da redenção é o pacto estabelecido entre aqueles que o Pai deu para o Filho
e que seriam merecidos pela obediência perfeita do Filho, na sua encarnação, na sua submissão à lei, na sua humilhação, ativa e passiva obediência e morte até a morte de cruz. E aí sim, nesse aspecto, ele recebe um povo para si, e é preparado uma noiva, e é preparada uma esposa, e esta é chamada a Igreja de Deus. Por que nós podemos fazer isso? Ler dessa forma. Observe bem o verso 8. Por isso, aí observe bem, é interessante, por isso o quê? Observe, esse é um desdobramento de raciocínio. Ele diz que a nós, que somos salvos, que vivemos a unidade da igreja, a unidade do povo, judeus e gentios, em Cristo Jesus, o nosso cabeça, salvos pela graça, escolhidos antes da fundação do mundo, que recebemos a proporção de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, ele está falando aqui do que? Após a ressurreição, os 40 dias, ele sobe glorificado. Levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A pergunta é: quem é esse cativo? Vamos lá para Salmo 68, verso 18, acho que vai ficar um pouco mais claro. Salmo 68, verso 18. Verso 18, Salmo 68, verso 18. A palavra de Deus diz assim: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo os rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio dele. Quem que é o cativo aqui? Nós, os salvos. Nós que, diante do senhorio de Cristo, diante da glória dele, diante da vitória agora do seu reino estabelecido, nós nos rendemos a ele, nós nos submetemos a ele, nós nos tornamos despojo de guerra, mas nós não somos agora escravos, no sentido de vivermos na humilhação e no desprezo de alguém que perdeu uma guerra. Nós nos tornamos a esposa dele, nós nos tornamos a noiva prometida dele. Então, voltando lá para o verso 8, é por isso que ele diz que ele nos concedeu também dons. Fazendo a relação dos dois textos, porque aqui você tem o verso 8 apenas uma citação parcial, nós então entendemos que ao sermos vencidos por Cristo, ao passarmos a pertencer a ele, em vez de sermos humilhados como derrotados de guerra, a ideia aqui é uma linguagem bélica, nós de fato nos tornamos cativos dele. Mas em vez de recebermos então o peso da sua mão, nós recebemos a carícia do seu afeto, nós recebemos o seu amor, nós recebemos os dons, a equipação, o poder para que possamos usufruir da sua comunhão. Porque até mesmo os rebeldes, diz lá o verso 18 do Salmo 68, para nós. Então, em vez de recebermos a punição merecida, até mesmo os rebeldes, nós agora passamos a receber as bênçãos que ele obtém para nós. E aí observa o verso 9, para naquele momento em que ele subiu, ele passa a dar-nos. O subiu aqui, observe bem por favor, capítulo 1, verso 20 a 23. Paulo está aqui no verso 9, capítulo 4, verso 9, novamente fazendo referência ao capítulo 1, verso 20 a 23. Só que fazendo de uma forma mais resumida, obviamente. Ele está dizendo aqui o seguinte, verso 20 a 23 do capítulo 1. O qual exerceu ele em Cristo. Exerceu ele o quê? O poder, a glória, a força do seu poder, a eficácia desse poder. Ele diz, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos,
e fazendo-o sentar à de sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ele dá à igreja, dá o quê? Aí você vai entender que ele deu dons. E quais são esses dons? São todos os recursos que são necessários para que a igreja viva gloriosamente como corpo de Cristo de modo saudável. Então nós recebemos Cristo, que é o verbo de Deus, e o principal dom, que inclusive é mencionado aqui a partir do verso 11 até o verso 14, é o dom da palavra. Esse é o detalhe. A maior riqueza que a igreja tem para ser saudável, para viver de forma pura, gloriosa, testemunhando o poder de Deus, sendo sal e luz do mundo, podendo ser instrumento de transformação e proclamação do poder de Deus, é a palavra de Deus. Esse é o ponto. E aí você tem então o desdobramento disso aí. Tá, mas ainda vamos só fechar o verso 10 então, para a gente transitar para a segunda divisão. O verso 10 ele diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E antes que eu me fazer, porque aqui ele está falando de desceu, foi quando ele desceu no Hades. Não, ele não desceu no Hades. Eu entendo que Cristo nunca foi ao local chamado inferno. Ah, mas e quando ele morreu lá na cruz? Ele naquele momento ele não morreu e desceu ao Hades? Não, o único lugar que você tem essa declaração e ainda é mal interpretado é no credo apostólico, não está na Bíblia, né? Desceu ao Hades, depois de um ponto e vírgula ainda, que é um acréscimo de um bispo do século IV chamado Rufino, tá? Depois acho que vale a pena dar uma lida nesse assunto aí. Mas Cristo não desceu ao inferno, porque no momento em que ele diz está consumado, a última coisa que ele diz depois disso é o que? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E dito essas coisas, expirou. Bom, ele morreu naquele momento e foi para onde? O céu. Ah, mas ele ressuscitou depois de 3 dias. Sim, ele ressuscitou depois de 3 dias, mas durante os 3 dias ele ficou onde? Diante do Pai. Ele não desceu no inferno. Então a gente está vendo desse aspecto. Então observe, mas o verso 10 aqui não está falando disso. O verso 10 não está falando de descer no inferno, subiu no céu. Não, a ideia não é essa. O verso 10 está dizendo: aquele que é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Todos os céus por causa daquela mentalidade de primeiro, segundo e terceiro céu. Aquele que foi até a presença de Deus para encher todas as coisas. Ele desceu até nós, desceu entre nós. Ele se encarnou e tornou-se um de nós, reconhecido em figura humana, diz Paulo lá em Efésios 2, verso 6 e 7. Mas observe bem aqui ainda, irmãos. A igreja, ela recebe Cristo e recebe a palavra de Cristo, recebe a salvação por meio da palavra, porque a fé ela vem pela palavra, vem por meio de Cristo, o conhecimento de Cristo, os méritos de Cristo. Nós recebemos o dom de Cristo, e aí a salvação é contida nos méritos de Cristo. Vamos só entender um negócio aqui. O que são os méritos de Cristo? A gente às vezes até ora, né? E fazemos bem em orar. Senhor, abençoa-nos, não em nós mesmos ou por algo que fazemos, mas Senhor, que o Senhor atenda a nossa oração por causa dos méritos de Cristo Jesus. É bom a gente orar de forma correta, com a teologia correta, mas melhor ainda é quando a gente entende a teologia com todas as suas implicações, para que inclusive a nossa declaração possa fortalecer ainda mais o nosso coração, e o nosso coração descanse com maior firmeza e vigor no Evangelho. O que é o mérito de Cristo? Em geral, e de forma resumida, as pessoas dizem: a justiça de Cristo, né? É a justiça de Cristo, de fato, é a proporção do dom de Cristo.
Mas se nós simplesmente dissermos que os méritos de Cristo resumem a justiça de Cristo, nós estamos de certa forma empobrecendo o conceito. Porque mérito de Cristo é tudo aquilo que Ele mereceu. Quando nós falamos de tudo aquilo que Cristo mereceu, não é apenas a justiça. E justiça essa merecida pela obediência ativa da lei e a obediência passiva da lei. Tá? Então não é apenas a justiça, porque observe bem, o pacto da redenção é aquele pacto que foi estabelecido entre as pessoas da Trindade. O pacto da graça é aquele que é estabelecido entre Cristo e os seus eleitos, o povo que foi dado para Cristo. Mas o pacto da obra é aquele que foi estabelecido lá no Jardim do Éden, quando Deus ordena Adão e Eva. E esse pacto das obras, ele não é cancelado na história da redenção, ele perpetua. Tanto que todo homem, ele é obrigado a obedecer à lei de Deus. E é por causa da lei que o homem é condenado. E o salário do pecado, por causa da transgressão da lei. O que 1 João diz lá? Porque o pecado é transgressão da lei. Bom, o pecado só pode ser transgressão da lei se a lei for exigida a sua obediência. Então, os 10 mandamentos que são codificados em tábua de pedra em Moisés, nos dias de Moisés, eles já existiam antes, como? Gravados no coração. Paulo fala isso em Romanos 2. E não é gravado apenas antes de Moisés, continua sendo gravado, de modo que os céus proclamam a glória de Deus, e todo homem sabe que ele deve prestar glória a Deus, deve obediência a Deus, deve viver debaixo da vontade de Deus, deve viver para santificação, de modo que a sua consciência testemunha que ele está em dívida diante de Deus, de modo que o seu coração lhe acusa. E nós não precisamos nem dizer que ele é pecador. Sem o fato de nós vivermos a palavra de Deus, isso às vezes já incomoda, a pessoa já se sente incomodada, acusada. Mas observe bem, os méritos de Cristo envolvem a obediência perfeita da lei. E essa obediência perfeita da lei foi o cumprimento dele, conforme ele diz lá em Romanos 5, né? Ele, como segundo Adão, ele obedeceu naquilo que o primeiro Adão não pôde. Mas todos os homens pecaram à semelhança do primeiro Adão. Por que todos os homens pecaram à semelhança do primeiro Adão? Porque todos os homens deveriam obedecer a lei gravada no coração, do pacto das obras. Todo ser humano, mesmo aqueles que não têm conhecimento do Evangelho, mesmo aqueles que não conhecem a palavra de Deus, se você perguntar para ele, como é que ele pode fazer para ser aceito pela divindade dele lá? Não precisa nem ser o nosso Deus, a divindade que ele adora, o coração, fábrica de ídolos, o coração dele produziu. Ele vai, em alguma forma, sistematizar a sua religião no critério do mérito. Interessante. John W. Stott, uma vez numa convenção lá na Inglaterra, de religiões, e foi perguntado para ele assim: Stott, qual é o grande diferencial da religião cristã diante das outras religiões? Ele levantou e disse: a graça. A única religião que trabalha com o conceito de graça, em que o homem, o adorador, o devoto, o religioso, ele é incapaz de fazer-se aceito diante da sua divindade, é a fé cristã. E que somos salvos pela graça dele. Irmãos, fechando então o primeiro ponto, nós recebemos tudo o que precisamos para sermos uma igreja saudável. Nós recebemos o nosso Senhor, porque nós recebemos Ele como proporção da fé que é dada a cada um, mas nós somos recebidos nele. E nós não só recebemos os seus méritos, e aí, fechando aqui a ideia de mérito, né? Então, o mérito não é somente a justiça. A ideia de mérito vem também as virtudes, e vem os dons espirituais em Cristo Jesus. Então, por favor, observe bem. Toda vez agora que você fala assim: Senhor, os méritos de Cristo, pense em 3 coisas. Tenha como premissa 3 ideias. Primeiro, os méritos de Cristo é a sua justiça.
Justiça essa que ele produziu obedecendo perfeitamente a lei. Porque por mais que nós nos esforcemos por produzir justiça pela obediência da lei, Isaías diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Somos incapazes de fazer qualquer coisa nesse sentido. Nossa justiça, ela vem de forma imperfeita, ela vem mutilada, ela vem manchada e ela vem enojada do nosso pecado. Então, quando você fala dos méritos de Cristo, você em primeiro lugar está falando da justiça dele, em que ele, obedecendo perfeitamente toda a lei, tudo que a lei exigiu, ele cumpriu. Mas isso de forma ativa. E de forma passiva, a condenação, a punição, a maldição da lei que era nossa, recaiu sobre ele. De modo que, pela sua obediência ativa em cumprir, satisfazer, em realizar todas as exigências e todas as ordenanças da lei, ele produzisse virtude, ele produzisse justiça, ele produzisse merecimento, aceitação diante do Pai. Mas em detalhe, ele não precisava disso. Ele estava produzindo isso para aqueles que eram seus. De modo aqueles que eram seus nos seus pecados, na sua vergonha, na sua imundícia, em vez de nós, aqueles que eram seus, que foram prometidos, para que não recebêssemos em nós a justiça contra nós, e essa justiça nos fosse condenatória, e o salário do nosso pecado fosse a morte, a nossa imundícia, o nosso pecado, a nossa transgressão é lançada sobre ele, para que ele recebesse a nossa morte, a nossa condenação, e para que a sua justiça ativa, as virtudes, a aceitação, o mérito, a aceitação diante do Pai fosse transferida a nós. Onde que está isso? Vamos lá para, por favor, 2 Coríntios, capítulo 5. Acho que isso fica um pouco mais claro lá. Verso 21, 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. E a ideia aqui é, a preposição grega aqui, traduzida por nós, a tradução ela ficou enfraquecida, porque a preposição grega aqui, per, significa no nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado em nosso lugar, para que nele, para que em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus, e justiça essa produzida por Cristo. E esse é o mérito dele, a justiça. O segundo aspecto do mérito é as virtudes, aquilo que Paulo em Gálatas 5 chama de fruto do Espírito, para sermos conformes à imagem de Cristo Jesus. Então, aquelas virtudes de Cristo, amor, paciência, benignidade, a bondade, domínio próprio, estas coisas, e contra estas coisas não há a condenação da lei. Por quê? Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí nós sabemos sim que quando nós vivemos o fruto do Espírito, nós estamos vivendo o caráter de Cristo. Mas o terceiro aspecto ainda do mérito de Cristo são os dons espirituais. Por vezes ele fala assim, os dons são dons do Espírito Santo, certo? Os dons espirituais são dons do Espírito Santo? Não. Eles são dons administrados, distribuídos e dinamizados pelo Espírito Santo, mas eles são dons de Cristo. Esse é o detalhe. São dons de Cristo, que é o cabeça,
para que esses dons possam preencher e capacitar os membros do corpo de Cristo. Mas os dons vêm do cabeça. Mas quem dinamiza, quem distribui, quem dinamiza e quem utiliza esses dons nos membros é o Espírito Santo. Esse é o ponto. Então, quais são os 3 aspectos do mérito de Cristo? A justiça, as virtudes ou o fruto do Espírito e os dons. A proporção de Cristo é dado para a igreja, para que nós, sendo dele, possamos por ele sermos instrumentos da glória dele. E aí isso começa a ficar um pouco mais claro, o verso 11 até o verso 14. Observe bem aí que falou. Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso 14. Bom, se nós já recebemos a proporção do dom de Cristo, que é tudo isso que ele já falou até agora, a pergunta é: para quê? Com que finalidade? E é aquilo que eu já tenho falado, para que possamos ser uma igreja saudável. Nós temos todos os recursos, nós temos todo o potencial, e detalhe, não em nós mesmos, mas por causa daquele que em nós habita e preenche todas as coisas, ele o dá à igreja. Esse é o ponto do pensamento de Paulo aqui na Epístola aos Efésios. É por isso que ele continua dizendo então do verso 11 e dizendo: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas e outros pastores, mestres. Por que ele começa então com essa declaração aqui na segunda parte do nosso sermão? Porque ele então deixa bem claro que a igreja, ela não, recebendo todo este poder, ela não vai ser uma anarquia espiritual, né? As coisas não vão vir de forma aleatória, acriteriosa. Pelo contrário, haverá liderança, haverá homens de instrução, de treinamento, haverá homens se capacitando, dirigindo, conduzindo essa igreja. Obviamente que os 3 primeiros ofícios mencionados aqui, apóstolos, profetas e evangelistas, cessaram. Peraí, pastor, apóstolo e profeta a gente sabe que cessou, mas evangelista também sim. O ofício de evangelista cessou. O que hoje nós chamamos, né, institucionalmente evangelista, não tem nada a ver com esse evangelista. Por exemplo, Timóteo, ele era o quê? Qual era o ofício de Timóteo? Ele era presbítero. Podia até ser, mas não era o ofício da ordenação dele. Qual era o ofício de Timóteo? Gente, vamos lá. Estou falando do pastor da igreja aqui agora, tá? Pastor da igreja de época, não, pastor, não, o pastor da igreja congregacional. Vamos lá então para 1 Timóteo capítulo 4, por favor. Perdão, 2 Timóteo, perdão. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Tu, porém, se sobe em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Qual era o ofício de Timóteo? Evangelista. O que nós sabemos do evangelista no Novo Testamento? Por que ele existiu esse sentido aqui? Ele cessou lá no Novo Testamento. O evangelista no Novo Testamento, ele tinha poderes revelacionais, e o dom de evangelista era dado por ordem profética no momento da ordenação pelas mãos do presbitério. Não foi assim que aconteceu com Timóteo? Então o apóstolo, o profeta e o evangelista do Novo Testamento eram dons de liderança vinculados à palavra, e eles tinham dons revelacionais para que eles pudessem então implantar a igreja, prover a igreja com a palavra revelada num momento em que ainda o Novo Testamento não havia sido consumado a revelação dele. Ficou claro isso aqui? Tá?
Então, nesse sentido, mas hoje tem evangelista. Não, a gente usa o termo evangelista hoje para o pregador leigo, que não é ordenado pastor, para pregar o evangelho. Ele pode até usar. O significado do termo pegou outra conotação, mas neotestamentariamente falando, o termo evangelista tem um significado próprio, exclusivo, lá no Novo Testamento, com poderes revelacionais, proféticos, para cumprir o propósito de proclamar o evangelho. Por exemplo, o diácono Filipe também era evangelista. E observe bem, o que você lá no livro de Atos, o Espírito Santo pega ele de forma sobrenatural, traz para cá, leva para lá, e ele prega a palavra, e ele persuade o eunuco com a revelação da palavra, sem ter as escrituras ali. Ele interpreta de forma inspirada o Novo Testamento, ou o texto de Isaías para o eunuco. Mas eu não vou entrar no assunto aqui com mais detalhes. O que nós precisamos entender é o seguinte, que aqui no verso 10, ele menciona 5 ofícios, ou 4 ofícios, né? Se a gente for o caso. Ele fala de apóstolos, profetas e evangelistas. Obviamente que quando Paulo escreveu o livro de Efésios, você está dizendo assim, sim, naquele momento ele podia dizer, vocês têm apóstolos, Paulo era apóstolo, vocês têm profetas, e sim, haviam profetas ainda no meio do povo da igreja, tanto que Paulo escreve lá para a igreja de Corinto para poder corrigir alguns excessos, alguns desvios e mau usos dos dons, inclusive profético. E vocês também têm evangelistas, tanto que ele escreve para o pastor da igreja que era um evangelista. Mas esses dons viriam posteriormente a cessar quando o Novo Testamento fecha o cânon e as revelações encerram. Por que nós podemos então dizer que cessaram? Porque cessaram 3 coisas, né? Primeiro, cessaram os agentes revelacionais. Quem eram os agentes revelacionais? Os apóstolos, os profetas e esta categoria de evangelistas. Nós não temos mais hoje profeta, nós não temos mais apóstolos, nós não somos pseudo-apóstolos por aí, né? E nós não temos mais evangelistas da categoria que Paulo menciona aqui, ou se refere a Timóteo. Eles cessaram. Mas nós temos ainda o que? Pastores e mestres. Então, o que os nossos pais chamavam de ofícios extraordinários e ofícios ordinários. Os ofícios extraordinários eram aqueles que eram revelacionais, que tinham um momento histórico de importância na redenção, no momento da implantação do povo de Deus e na consumação do estabelecimento da transição da aliança neotestamentária. Mas os ofícios ordinários, ou aqueles que seriam comuns até a vinda de Cristo, são os pastores, os presbíteros, os diáconos, que vão então cuidar, que vão perpetuar, que vão supervisionar, que vão prover, que vão proteger, que vão conduzir a igreja e guiá-la sob o pastoreio de Cristo, o Supremo Pastor, até a vinda do nosso Redentor Jesus. Então, de fato, sim, ele coloca, inclusive, também numa ordem, não de importância, mas numa ordem que seria a ordem de estabelecimento. Ficou claro isso aqui, irmãos? Bom, verso 11 ao verso 14, como eu disse, então, a finalidade. A finalidade ela é conduzida por essa liderança. E aqui nós temos uma aplicação para ser feita. Uma igreja, obviamente, ela é saudável por causa de Cristo, por causa dos méritos de Cristo. Mas a liderança da igreja, os oficiais ordinários agora, os pastores, os presbíteros, os diáconos, eles têm a responsabilidade de conduzir a igreja na palavra, cuidando para que ela permaneça saudável no uso dos dons, para que viva então a justiça de Cristo, para que vivam então as virtudes de Cristo e para que proclamem a glória de Cristo. E aí a finalidade é declarada no verso 12, porque o verso 11 seria: quem conduzirá, quem liderará o propósito da igreja? Lembrando que isso aqui não é uma anarquia espiritual, não é cada um faz segundo o seu coração ou conforme julga ser mais reto. Existe autoridade,
existe uma liderança ordinária, alguém que é estabelecido para que isso seja conduzido. Então nós temos pastores, mestres. E aí sim, o verso 12 diz o quê? Observem aí a primeira frase, com vistas. Ou seja, objetivando, com a finalidade de 3 coisas. Primeiro, o aperfeiçoamento dos santos. Segundo, desempenho do seu serviço. E terceiro, edificação do corpo. Por que nós precisamos então de homens qualificados? Homens que temem a Deus, homens que vivem para a glória de Deus e que entendem o seu chamado, os dons e a posição que ele assumiu, não querendo a primazia e a proeminência no meio do povo de Deus, mas servindo e pastoreando o rebanho de Deus que há entre vós, não abaixo de vós, mas entre vós. Nós temos então aperfeiçoamento, desempenho e edificação. É isso que nós devemos liderar a igreja. É com essa finalidade, para que a igreja ela possa ser aperfeiçoada. E o que nós podemos fazer para aperfeiçoar? Identificar as falhas, identificar as limitações, identificar os dons que foram dados, identificar aqueles que Deus está chamando para serem líderes, identificar aqueles que podem ser treinados nas diferentes áreas e diferentes atuações das sociedades, para que eles possam, onde estão, onde trabalham, onde vivem, eles possam proclamar, discipular, eles possam levar o evangelho de Deus. Então nós precisamos aperfeiçoar. Porque, deixa eu dar um exemplo aqui, esse negócio de aperfeiçoar, né? Vai assim, mas eu não tenho dom disso, daquilo, então eu não faço. A ideia, infelizmente a gente ouve muito isso, né? Eu não tenho dom, então eu não faço. Tá, então observe bem, irmão. Esse negócio eu não tenho dom, eu não faço, é desculpa de quem quer pecar, tá? Então é só para a gente resumir a conversa. Eu sou desafinado para cantar, não tenho nenhuma dificuldade para... Quando eu canto, eu fico feliz de cantar junto da igreja, porque quando eu canto para a igreja, a minha voz se harmoniza com a da igreja, né? Eu tomo cuidado para não cantar acima do tom da igreja, nem mais alto que os meus irmãos, para que a minha voz não sobressaia e estrague o conjunto. Mas observe bem, o dom dado a uns ou a um, ele serve para dinamizar, para potencializar. Então, por exemplo, o dom de ensino, ele não é dado a todos, ele é dado a um. Por exemplo, eu tenho o dom de ensino, e certamente você já leu esse texto aqui várias vezes. Aí você vai, pastor, agora eu estou começando a perceber algumas coisas, alguns aspectos do texto, que estão aqui no texto. O senhor não está falando assim, coisas que ninguém nunca viu no texto. Cuidado com o tipo de pregador, tá? Pastor, irmãos, eu vou falar algumas coisas que, como diz o camarada, vou pregar um sermão lá em 1 Pedro, né? Vou falar das coisas indizíveis de Deus. Então cuidado, porque se Deus falou que é indizível e alguém falar que é dizível, sai desse daí que é cilada. Então, quando você pega alguém que tem o dom, por exemplo, o dom de ensino, e já usando esse exemplo até da própria exposição, você fala assim, está aqui, de fato. E aí você começa a fazer as conexões e a interpretação, e você vai para o texto, que obviamente é um aspecto de treinamento também, mas isso que começa a abrir, e você começa não somente a entender, mas isso aqui começa a arder no coração, que nem aqueles discípulos lá na estrada de Emaús que falam assim, puxa, os nossos olhos foram abertos e como dá vontade de se alimentar, e a palavra ela vem de forma fluente, ela alimenta, ela aquece, ela alegra, ela consola, ela faz bem, porque isso é o dom de ensino. Vou dar um exemplo. Como eu estava falando, eu canto mal para dedéu, né? Deus deve dizer, bom, esse aqui eu vou dar o dom de ensino, chega, vou dar o dom de música para ele, não, porque senão estraga, né? Ele deu para o Fábio, né? Aí observa bem, deu para o irmão Cécil, né? Dom de música, não deu para mim, eu não sei tocar nem caixa de fósforo, né? Ainda bem que não preciso bater palma, porque eu sou desritimado, né? Mas olha só, quando você tem um irmão que tem um dom de música e que entende de regência, de harmonia, tem um outro que toca
E a igreja então, ela é conduzida, o vigor para cantar, a alegria em cantar, a disposição para cantar é outra. Então não adianta você falar assim, eu não vou cantar porque eu não tenho dom de música. Bom, você canta. Inclusive você canta com ânimo, você canta com alegria, você se sente motivado para cantar e canta melhor. Melhor do que você cantar no banheiro da sua casa, né? Você canta melhor. Por quê? Porque você tem outras pessoas que vão dinamizar pelo Espírito Santo, com os dons dele, o dom que você não tem. E aí no corpo a gente consegue fazer a coisa. É por isso que então, com vistas ao aperfeiçoamento, aquilo que você não consegue fazer só, você consegue fazer até perfeito, você consegue fazer até melhor, por causa daquele que tem o dom. Você não somente consegue fazer de forma aperfeiçoada, mas você consegue desempenhar, você consegue realizar, cumprir, e o resultado disso também será a edificação. Quando você tem alguém que evangeliza, você tem alguém que ensina, quando você tem alguém que aperfeiçoa a musicalidade da igreja, quando você tem alguém que é cuidadoso, alguém que é conselheiro, alguém que é realmente diplomático, alguém que tem governo, essas coisas fazem com que a igreja ela funcione e ela possa sair das quatro paredes, ela saia para ser sal e luz. Mas continuando aqui, até por causa do nosso tempo, qual é o objetivo? Aí o verso 13, até que, então o objetivo é, verso 13, cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, porque nós somos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus. Nós recebemos a justiça dele a nosso favor, somos declarados justos para que, perdoados, reconciliados, sejamos aceitos diante do Pai. Nós recebemos as virtudes e o fruto do Espírito para que isso faça com que o pecado em nós seja mortificado, para que tenhamos prazer na vida e as virtudes não somente nos façam bem, nos tragam alegria, mas essas virtudes, o dom do Espírito, o fruto do Espírito, possa também fazer com que façamos a vida das pessoas melhores e a nossa relação com elas. E recebemos o dom, os dons espirituais por meio do Espírito Santo também, para que possamos servir a igreja, servir a sociedade, e o nosso serviço também sirva como plataforma para a proclamação da palavra de Deus. Mas tudo isso para que Cristo seja o caráter dele, a imagem dele, a imagem que outrora foi deformada e parcialmente perdida na queda por causa do pecado, agora esta imagem está sendo restaurada. É a imagem de Deus em Cristo. Nós temos um modelo específico. E ao mesmo tempo ele nega, dizendo que nós não podemos ser, verso 14, para que não mais sejamos como meninos. A ideia de imaturidade. Imaturidade, ignorância, não é motivo de orgulho, não é motivo de satisfação. Eu não sei isso, não. Então assim, deveria saber. Eu não faço isso porque eu não sei, então deveria aprender, né? Então às vezes tem pessoas que sentem orgulho de ser ignorante. Irmãos, a Bíblia deixa bem claro que o conhecimento de Deus, o conhecimento da vontade de Deus, o conhecimento das Escrituras, o aprender, toda verdade é verdade de Deus, toda verdade glorifica a Deus, e nós precisamos então aprender, para que não sejamos mais meninos, para que não sejamos mais agitados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens que induzem ao erro. E aí a gente tem pessoas que às vezes surgem com heresias, e heresia nasce todo dia.
seita nasce constantemente, lobo aparece, brota do chão. Hoje pelo menos estava conversando com o César, e ele falando como surgiu uma pessoa aqui, acho que uns 20 anos atrás, ou alguma coisa mais que isso, e é de uma igreja sem nome e tal. Ele falou, tá. E como que esse tipo de gente, ele não tem nenhuma reserva, não tem ética nenhuma para chegar a destruir o que os outros construíram, para jogar dúvida no coração das pessoas, para perverter o Evangelho. São homens que agem com artimanha e com astúcia, induzem ao erro. E nós precisamos, irmãos, conforme Deus elogiou, o Senhor Jesus elogiou a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, elogiados, porque nós reconhecemos os que são homens maus. Diz isso, né? Vocês reconhecem aqueles que são homens maus, que se dizem apóstolos e não são. Então devemos ter esse discernimento. E isso envolve o conhecimento da palavra. Por último, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo. Uma igreja saudável, primeiro, ela recebe de Cristo o que é necessário. Em segundo lugar, uma igreja saudável, ela de fato caminha para o objetivo que lhe foi proposto. Em terceiro lugar, verso 15, verso 6, uma igreja saudável, ela usa, ela vive, ela pratica os recursos que Deus deu para ela. O texto diz: nós vamos seguir a verdade em amor, e nós vamos crescer em tudo. É crescer em tudo. Crescer em tudo significa crescer no conhecimento, crescer no zelo, crescer na virtude, crescer em número, crescer. A gente precisa então pensar em termos de Cristo é o cabeça, se tudo é dele, e se existe um povo já escolhido, preparado, então se existe aqueles que vão ser alcançados pelo Evangelho, abre a boca e prega, porque aqueles que são de Cristo, as ovelhas do aprisco de Cristo serão atraídas como? Pelo ouvir a voz de Cristo. Jesus diz o que lá em João 10? Aqueles que são meus, eles ouvirão a minha voz, e eles seguirão a Cristo, eles irão a Cristo, porque ninguém pode vir a mim se o meu Pai não lhe der. Não é isso que João 6 diz? Então nós devemos confiar que a nós cabe pregar a palavra, proclamar a palavra com sabedoria, com discernimento, com amor, com respeito, com autoridade, denunciando o pecado, sim, falando do amor de Deus, sim, mas dizendo que as pessoas devem se arrepender e submeter ao senhorio de Cristo. E aí sim, Cristo, que é o cabeça, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Presta atenção nessa palavra aqui. Nós sabemos que quem converte é Cristo, certo? É a autoridade dele, o senhorio dele. Quem atrai com graça irresistível é o Espírito Santo. Quem ilumina a mente é o Espírito Santo. Quem abre o coração é o Espírito Santo. Quem faz com que o indivíduo se arrependa do seu pecado, produzindo nele verdadeira tristeza, é o Espírito Santo. Quem produz a alegria da salvação é o Espírito Santo. Mas observe bem, o texto aqui está dizendo que quem efetua o seu próprio aumento é quem? É a igreja. Interessante, né? Paulo está aqui negando a obra do Espírito Santo? Não. Ele está dizendo que o Espírito Santo ele vai agir através da igreja. Isso é verdade. Porque ele ilumina a palavra que você vai pregar. Ele atrai a beleza de Cristo pelas virtudes de Cristo que você vive. Ele alcança as pessoas com a dinâmica das funções do corpo de Cristo, que você, enquanto membro de Cristo, serve aqueles
que você pode submeter e servir pelos dons de Cristo. Sim, cada um de nós precisa trabalhar e servir para aumentar a igreja. A igreja, capacitada por Deus, produz o crescimento que Deus quer realizar nela. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Quer ver um exemplo disso? Vou dar um exemplo da oração. Memorize essa frase aqui, por favor. Deus não vai te dar aquilo que você pede para Ele e que você mesmo não esteja interessado em arranjar em ter, empenhar-se em ter. Deus não vai te dar aquilo que você não está engajado, não está dedicado em ter. Deixa eu dar um exemplo disso aqui. Senhor, abençoa, porque amanhã eu vou ter uma entrevista de emprego, né? Ok? E eu preciso amanhã ser aprovado nessa entrevista de emprego. Aí você chega amanhã na entrevista de emprego, certo? O cara vai olhar para você e vai falar assim: qual é o seu currículo? Não tem. Mas você não fez nunca nenhum curso, nenhuma capacitação? Não. E por que você quer esse emprego? Porque eu quero ter um salário. Não, mas você quer... Deixa eu perguntar aqui, você não se preparou, você não fez curso, você não fez nenhuma capacitação, nenhuma informática, nada, não. E como é que você quer esse emprego? Não, eu quero. Como é que você pede para Deus um negócio para o qual você não se empenha? Deixa eu dar um outro exemplo. O rapaz está orando pela moça, certo? Senhor, me dê aquela moça como esposa, né? É uma moça virtuosa, gente boa, boa família, etc, 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 etc. Aí o camarada não estuda, não trabalha, não planeja ter a casa dele, o terreno dele para poder construir, não faz um financiamento para poder prover um lugar para morar, não faz uma faculdade, não faz um treinamento, não se profissionaliza, não provê o sustento para si, e um dia ele chega na moça e fala assim: eu estou orando que eu quero casar com você. Aí o pai da moça tem que orar para livrar ela daquele traste, né? Então, que tipo de oração você está fazendo? Você está fazendo uma oração que você mesmo não está dedicando. A oração não é para assim: Senhor, abençoa a minha preguiça, a minha procrastinação, a minha inadimplência, a minha incapacidade, a minha incompetência, porque eu não vou fazer nada e o Senhor vai fazer tudo. É isso que você está pedindo para Deus? Isso é zombar de Deus, isso é tentar Deus. Então, quando o texto diz aqui que sim, ela efetua, a igreja, o corpo efetua o seu próprio aumento, não adianta a gente falar assim: Senhor, nós aqui como igreja evangélica congregacional João Pessoa, nós queremos ser uma igreja forte, nós queremos ser uma igreja grande, nós queremos ganhar João Pessoa para o Senhor. Ninguém evangeliza, ninguém discipula. Como é que funciona isso? Então nós devemos dizer assim: Senhor, tem um vizinho, eu estou querendo pregar o evangelho para ele, eu estou querendo fazer discipulado com ele, me dê sabedoria para ir lá alcançar ele. Não, em primeiro lugar, eu vou ser um bom vizinho, né? Começa por aí. Segundo, chega lá e fala: ô vizinho, você está precisando de alguma coisa? Ou você parece que está desmontando aí o telhado da varanda, você quer que eu te ajude? Começa a amizade. E você está orando para que você possa ganhar a confiança, a amizade dele. Você já conseguiu entrar na varanda da casa dele, já foi um progresso enorme. Vizinho, olha, eu vou ter fixado, tal dia vai ser aniversário do meu menino, você quer lá participar do meu aniversário do meu menino e tal, né? Vou fazer uma carninha lá, queimar um lombo de porco, né? Tal, você vai lá, chama o cara. Você já agora estabeleceu um vínculo de confiança, trouxe ele para dentro da sua casa, ou para dentro da sua varanda, né? Aí o vizinho, você ouve que alguém está chorando lá, morreu um parente e tal, morreu minha mãe, morreu meu tio, morreu não sei quem. Você vai lá, ô vizinho, eu ouvi que, sem querer eu acabei ouvindo que parece que morreu alguém da sua família, eu posso orar por você, ler um texto da Bíblia? E aí você está começando a estabelecer vínculo.
Daqui a pouco você vai lá e diz assim, olha, na minha casa eu estou querendo começar um grupo de estudo bíblico. Toda segunda noite, oração, a gente vai orar pela família, orar pela saúde, orar pelo trabalho. E eu gostaria, você que lá participar com a gente, você gostaria de participar? Aí depois a gente faz um bolinho, um salgadinho, né? Depois da reunião lá, da oração e tal. E aí começa. Aí depois você fala assim para ele, assim, você gostaria de fazer um estudo bíblico comigo? Fazer um discipulado? Você está fazendo o quê? Fazendo com que haja o aumento do próprio corpo de Cristo. Agora, se você fica assim, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe para que eu ganhe todos os meus vizinhos, e aí coloca a música alta, briga com os vizinhos, né? Encrenca com o povo. O vizinho está do seu lado, você não briga, não é que você anda de briga. O vizinho está do seu lado, você nem bom dia não dá para o seu vizinho, você quer ganhar para Cristo? Então, irmão, são coisas que a gente tem que parar e pensar assim, de fato, nós estamos bem ajustados, consolidados pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa, correta cooperação de toda parte como corpo, para efetuar o próprio aumento? Se nós não estamos dispostos a fazer aquilo que nós estamos pedindo para Deus, não peça. Por isso que quando nós oramos, a oração primeiramente muda quem? Nós. Senhor, muda o meu coração, me dispõe, me capacita, me habilita, porque eu quero pedir um negócio para o Senhor, me prepara para receber aquilo que eu estou pedindo. Deus nos abençoe como igreja saudável. Deus nos dê a alegria de usufruir os recursos que Ele dá, o propósito a que Ele nos encaminha, e alcancemos o objetivo que Ele estabelece. Que Deus nos dê a alegria da salvação, e com essa alegria nós possamos também testemunhar o amor de Deus, e que as pessoas possam realmente perceber em nós coerência, sinceridade, veracidade, fidelidade da palavra do Senhor. Amém. Castelo